Glowway, o nosso canal de podcast, histórias legais de pessoas reais. Hoje quem veio abrilhantar o nosso canal, nada mais, nada menos que Fernanda Barros. Quem é essa mulher magnífica? Ela é mãe, ela é esposa do Alex, mãe da Sara e irmã da Ana Carolina e da Gabi, filha da Cris. Ela tem muita história para contar, histórias maravilhosas que vai inspirar você. Doutora, posso chamar de doutora ou só Fernanda? Como você preferir. Eu vou chamar Fernanda porque aqui a gente tem uma amizade, além de ser paciente dessa pessoa maravilhosa, eu sou amiga. Então eu vou chamar de Fernanda. Tá bom, tá Fernanda, bom. conta um pouquinho para nós. Como é que você veio parar em Curitiba? Se você nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo, mas você passou grande parte da infância em Santa Catarina, né? A gente está falando aí de Barra Velha, Itajaí. Como é que foi todo esse contexto? Como é que você parou na medicina, que eu sei que você respira a medicina? Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi tua infância, como que você vivenciou todos esses momentos aí de criança, como é que foi? Bom, sobre a medicina, eu falo sempre que eu fui escolhida e não escolhi a medicina, né? Desde que eu sou criança, eu tenho esse anseio que é ser médica, então nunca foi, eu falo que não foi uma escolha, né? Nasceu comigo. Em relação à minha trajetória, eu realmente nasci no interior de São Paulo, em Araçatuba não conheço a minha cidade natal, eu saí de lá bem novinha, meu pai é civil, meu pai é engenheiro civil, então sempre foi um engenheiro de rodovias grandes, né? Então sempre a gente se mudou muito. Parte da minha infância foi em Curitiba e grande parte da infância e da juventude foi em Santa Catarina, por conta dessas mudanças que ele tinha que fazer. Em Santa Catarina, eu acho que foi onde mais eu tive assim uma memória afetiva da minha trajetória assim de jovem ainda. Porque Santa Catarina, realmente, eu morei em uma cidade litorânea. Nossa, conheço bem. Barra Velha, tá? E parte em Itajaí. E o finalzinho ali da minha juventude foi em Lages, Santa Catarina. Nas cidades litorâneas, eu fui criada assim muito livre, liberdade, né? O mar. Muito, muito livre, assim, sempre muito molecona. Eu sempre fui muito molecona. Então, sempre andei muito de bicicleta, andava muito a pé, tinha muito amigo menino. Nossa! Eu só tinha amigo menino, na verdade. Porque eu sempre fui muito ativa, muito agitada. E eu achava as brincadeiras de menina um pouco monótonas, sabe? Sim. E aí voltei, quando eu passei no vestibular, eu passei em Santa Catarina também, e passei em Curitiba. E optei em ficar em Curitiba mesmo, porque a universidade, a PUC, que eu fiz na PUC-PR aqui em Curitiba, tinha uma infraestrutura melhor. Então, eu acabei ficando aqui por conta da infraestrutura da faculdade mesmo. E me conta uma coisa, voltando ali na tua infância, bicicleta, mar, né? Eu sei que você passeava com o seu cachorrinho, na bicicleta. E a sua irmã, ela é mais nova? A do segundo casamento, sim. Tá. A mais velha. A mais velha, a Ana. E como é que foi essa relação? Por ela ser mais velha, vocês brincavam junto? Ela também tinha um viés, já sabia que você queria ser médica? E conta um pouquinho de vocês duas irmãs. Assim, como Na verdade, foi? Isso até é engraçado, porque toda mãe que tem mais de um filho fala que um filho não tem nada a ver com o segundo, né? Então, eu e a minha irmã, a gente tinha diferenças gigantes de desejos de brincadeira, até de perfil comportamental. A minha irmã sempre foi uma pessoa mais... vamos dizer assim, mais parada, tá? Sim. Ela não gostava de esporte. Mais tranquila. Ela não gostava de se mexer, mais tranquila. Enfim, a gente tem 5 anos de diferença.
E a minha irmã sempre foi minha amiga, sempre foi a minha Tua apoiadora. E eu sempre fui o lado mais racional, sabia? Sério? Sempre fui o lado mais racional. A minha irmã sempre foi mais emocional, assim, sabe? Uma pessoa que eu achava ela assim, às vezes um pouco dramática, sabe? Mas a gente, dentro das nossas diferenças, a gente tem um vínculo fortíssimo até hoje. No entanto, que hoje, especificamente, a minha irmã está morando na minha casa agora temporariamente, porque ela veio trabalhar aqui em Curitiba, mas a gente tem um vínculo muito forte. E como é que você encarava as mudanças? Porque a gente vai falar um pouquinho de mudanças ali, de carreira, de profissão, mas eu creio que as mudanças sempre foram algo transformador na sua vida, porque teu pai pegava vocês, colocava embaixo do braço, nós vamos sair, vamos para Lages, né? Então você saiu do calor, foi para o frio, depois voltou para o frio, né? Falando de Curitiba, como é que você lidava? Você entendia isso, essa profissão do seu pai, né? De ser engenheiro de rodovias? Você, poxa, mas vai ter que mudar de novo porque você nunca criou raiz, você não estava colgada no lugar ali. Eu sempre fui uma criança com uma mente muito infantil, de fato. Porque hoje eu comparo com a minha filha, ela é uma criança com uma mente madura. Então, assim, eu não tinha esse discernimento. Não tinha essa consciência em relação à raiz, às mudanças. Eu era bem do mundo, assim, de Alice, sabe? Entendi. Então, assim, meu pai sempre foi um cara muito positivo, ele sempre enfatizou o lado bom das coisas. Então, assim, eu peguei bastante esse lado dele. Ele deixou meu mundo mais colorido nesse sentido. Então, assim, eu não sofria, eu não encarava isso como algo ruim por não ter as fixações, a raiz, né? Mas, pelo contrário, eu encarava como novas amizades, novos ciclos, sabe? Então, assim, nunca foi algo ruim. O meu pai sempre foi um pai, assim, até hoje. Ele é meu parceiro, ele é meu amigo, sabe? Então, não teve registro ruim nesse sentido, das mudanças, pelo contrário. Entendi. Então, o seu pai, o César, você acha que ele plantou em você uma positividade de encarar os fatos? A gente vai falar um pouquinho aqui, porque você teve que encarar vários fatos, né? Hoje a gente vê a doutora Fernanda Barros trabalhando com com a medicina funcional, integrativa, etc. Mas você teve um outro lado que você encarou muitas coisas aí de frente, então você acha que esse lado teu positivo veio do teu pai? Não tenha dúvida, com certeza. Entendi. Com certeza. E as coisas passaram, muitas coisas mudaram, né? Você teve muitos anos depois um presente na tua vida que foi a Gabi. Sim, a minha irmã. Uhum. E a Cris, que é uma pessoa... Minha segunda mãe, eu diria. Segunda mãe, ela é uma pessoa sensacional e cuida de você, né, dentro da clínica lá, também. Enfim. E a Gabi veio para fazer uma transformação de divisor de águas. Foi? Foi o primeiro divisor de águas aí na sua vida? Eu acho que o primeiro divisor de águas foi o divórcio dos meus pais. Tá? Certo. Então, eu justamente por sempre ter tido muita cor na minha vida, muita positividade, eu falo que eu parecia um mundo de Alice, sabe? Sim. Eu não conseguia detectar as dificuldades da vida, né? As pessoas mal intencionadas. Nunca tive essa percepção. Então, quando meus pais se divorciaram, eu entendi, ali foi o primeiro divisor de pensar assim, caraca, a vida não é tão... Não é fácil. Tão colorida assim, sabe? Sim. Então, tem alguns capítulos meio turbulentos. Preto e branco, assim. Sei. Então, mais ou menos nesse sentido. Esse foi o primeiro divisor de águas. E aí, claro, a apresentação da nova estrutura familiar que o meu pai, né, me apresentou e eu me apresentada para uma irmã, né, que não fui criada junto, Sim. mas que simplesmente da noite para o dia existia e era um ser, enfim, um anjinho, que é a minha irmã Gabi. No começo, você aceitou de cara? Ela, sim. Tá. A Gabi, sim. A minha irmã, sim, porque eu tinha consciência e razão de que ela era um anjo de luz. Ela era uma criança. Sim. A Cris, não. A Cris, de cara, ela foi, inclusive, interpretada por mim, não só por mim, mas também do que foi me passado.
de que era uma pessoa que, né, veio Tava para invadindo um dividir, espaço. veio para dividir, veio para destruir, enfim. E foram 4 anos, Adri, 4 anos Para essa aceitação. para eu aceitar ela. Uhum. E ela foi uma pessoa assim, ela é amor, né? A Cris Ela é o amor. foi uma grata surpresa para Ela você. foi uma grata surpresa. Quando deu 4, porque existe uma coisa que chama-se a verdade. Ela sempre vem. Vai aparecer. Vem e ela Qualquer momento. Não adianta. Então, eu demorei para enxergar, mas a verdade, como ela, né, sempre existiu, uma hora ela veio à tona e eu pude enxergar os fatos como eles eram, sem nenhum preconceito, nenhuma maldade. E aí foi quando eu aceitei ela com 4 anos depois, né, de isolamento, digamos assim, ela se colocando isolada, né, eu distanciando ela. E aí foi um amor assim, Sim. arrebatador. Vocês construíram. Aí foi quando eu vi que ela era uma pessoa linda. Sim. Quando teus pais se divorciaram, você já fazia faculdade? Já. E como é que foi o seu período de faculdade? Porque eu imagino que o teu mundo de Alice ali foi meio se desmoronando em alguns momentos. Foi muito difícil. Como é que foi a tua trajetória na faculdade? Que você falou, opa, é isso que eu quero mesmo? Ou você balançou algumas vezes? Eu falei, não, eu vou em frente. Quanto à questão da prática da medicina, nunca tive divisão, né? Tá. Agora, em relação a se eu poderia continuar ou não cursando, isso aconteceu, tá? Eu faltava pouquinho mais de 2 anos para eu me 2 anos, na verdade, para eu me formar. E começou a ter crises financeiras. Isso que eu ia perguntar. E situações de pressão mesmo, de instabilidade emocional dentro da família, inclusive dentro eu e minha mãe. E aí, quando essa crise financeira chegou, em algum momento minha vida mudou da água para o vinho. Meu pai, dentro de casa, sempre teve muita fartura, porque apesar de meu pai não ter um recurso alto, assim, de classe A, ele sempre nos deu muita educação. Sim. De universos que, inclusive, não compunha a nossa faixa socioeconômica. Então, a educação sempre foi de classe A, a questão de fartura dentro de casa nunca faltou mesmo, em situações que ele se desempregou, né? A gente nunca passou por nenhuma condição ruim. Mas quando houve o divórcio, e aí isso começou a acontecer a ponto, assim, de uma geladeira cheia, né, que nunca teve que se pensar na hora de escolha de coisas de mercado, ou de, seja lá de panificador, ou o que fosse, passou a acontecer. Então, assim, nessa época, você vê, eu tinha 22 anos e eu já era uma adulta, né? E, assim, eu nunca imaginei que eu ficaria tão abalada. Eu perdi muito cabelo. Eu fiquei praticamente careca nessa época. Eu emagreci muito. E sofrimento mesmo, né? E aí a gente conseguiu sempre aprender com essas dificuldades. Então, me ensinou muito também. Você acha que... Porque eu sempre falo que a gente passa alguns desertos na vida, né? Você acha que isso foi um primeiro deserto que você teve que passar? Sem dúvida, foi o primeiro. E a gente tem que passar, né? Tem que passar. A gente escolhe se vai ser pelo amor ou pela dor. É necessário. Né? É necessário. Talvez isso daí te deu entre aspas, uma couraça para você viver outras coisas que você ia viver. Com certeza. E daí você se formou lindamente. Isso, consegui concluir. E a sua residência, você fez teve assim, não, eu quero ser cirurgiã. Você já tinha assim delineado na sua cabeça aonde que você queria atuar? Não, pior que não. Eu sabia da medicina, mas eu não sabia qual área. Entendi. Eu fiz faculdade com FIES. Meu pai pagou 50%, né? Outros 50% eu paguei pós-conclusão. Uhum. E até falando de como que foi o fechamento, eu pensei que eu ia ter que travar a faculdade, né? Para poder começar a trabalhar. Mas, graças a Deus, as coisas, né, deram certo. E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha um boleto de quase R$2.000 para pagar do FIES. Sim. E, naquela época, a bolsa da residência médica era R$2.000. Então, assim... Dava cravado. Dava cravado. Eu não tinha condições, né? De fazer um lanche. De fazer a residência convencional. Então, eu fiz a pós-graduação, que é uma especialidade que a gente faz pagando mesmo. Então, eu fiz a dermatologia primeiro,
primeiro. Certo. E não parei, tá? Eu não parei, Adri. Sim. Eu depois tive a Sara, foi meio atropelado, assim, essa fase. E eu não parei de estudar, eu não parei de investir, eu não parei de me desenvolver, sabe? E quando você fez estética dermatológica, né? Isso. Você já sabia que você ia atuar nessa área também. Sim. Porque depois você teve esse viés de nutrologia que veio depois, Sim, certo? sim. E só que um pouquinho antes, né? Eu falo que você, eu acho ela glamurosa, gente, eu tenho que falar. Ela, né, a clínica dela é um glamour. Só que antes você teve que passar por um, entre aspas, estágio de vivência, tá? Que a maioria dos médicos passam. Ou não, que foi no período de 2013 a 2020. Foram 7 anos que você trabalhou no Sistema Único. Você vai contar um pouquinho no ICS, mas principalmente Sistema Único. Não vamos romantizar, certo? Não dá para romantizar. Eu acho que a conta ali não fecha, me corrija se eu estiver errada. São muitos pacientes para poucos médicos, certo? Ainda a gente está, eu creio que nós estamos aqui no sul do Brasil, nós ainda temos alguns privilégios, que eu acho que quando você vai subindo, né, vai subindo sudeste, nordeste, muda mais de figura. Até interior, tá? Se tu pegar o interior, cidades mais pobres, vamos dizer assim, já existe uma escassez absurda. E eu não preciso te falar de um interior tão muito longe. retirado, tá? Até porque você trabalhou na região metropolitana. Acho que a maioria das cidades da região metropolitana, a realidade é diferente. Sim. Né? São pessoas completamente, eu não falo de carência financeira, mas de carência afetiva, uma carência de atenção, mesmo, também, de formação. Também. Conta um pouquinho dessa experiência, Fê. Conto. Quando eu concluí, então, que eu tive de assumir logo de cara um boleto de quase 2.000, Sim. Eu fui trabalhar no Sistema Único de Saúde. E ali eu me descobri uma pessoa muito apaixonada por trabalhar. Por vidas eu sempre fui, né? Mas eu não sabia que eu tinha esse prazer tão grande em trabalhar. E aí como minha profissão me permite, eu trabalhava 24 horas do dia, entendeu? Emendada de segunda a sábado, porque de segunda a domingo a minha profissão me permite isso, né? Então eu emendava muitos plantões, muitas vezes não voltava nem para casa, entendeu? Não dormia. O meu ápice foi eu trabalhava em 8 lugares diferentes, Nossa. incluindo ambulatórios, policlínica, emergência. Trabalhava em sistemas de emergência, unidade de hospitais e também trabalhava como médica da família em unidade básica de saúde. Então, assim, o que eu posso te falar é que essa escola que eu recebi ali foi o que me fez me engrandecer mesmo como profissional e entender esse corpo como uma máquina única, entende? Porque quando você atua nesse setor, seja médico da família ou de emergência, enfim, é o todo que você vai tendo que avaliar. Condições, às vezes, sociais, Sim, limitantes, condições de informação limitantes, até a questão, né, financeira. E do próprio paciente, eu estou me referindo de tratar esse paciente, as limitações que a gente encara. Então, uma coisa é você sair com a teoria da medicina, e quando você vai para a prática, você tem uma limitação real daquilo. Até porque, Fernanda, você estudou na PUC. Exato. E a PUC, a medicina, principalmente essa área de saúde, né? A gente tem pessoas de alto poder aquisitivo estudando, né? Que imagina que vai abrir um consultório, né? Não quer passar por uma vivência, muitas vezes, essa vivência que você passou, porque você não foi apenas uma médica, você foi uma psicóloga, muitas vezes uma terapeuta, e muitas vezes você foi uma pessoa como uma terceira, quarto, quinto membro da família, que muitas vezes a pessoa queria ser atendida pela doutora Fernanda pelo respaldo, pela atenção que você prestava a essas pessoas. Sempre eu fui assim, Adri, sempre. Quando eu estava no sistema... Veja, quando você está lá, num sistema de UPA, por exemplo, chegava a ter plantões que você tinha que fazer 10 pacientes por hora. Né? Então, assim, dentro desse pouco tempo que você tinha, eu sempre fiz com muito carinho, sabe? Sim. Então, assim, sempre me colocava no lugar daquele paciente. Então, isso realmente sempre fez muita diferença, eu acredito, no meu desenvolvimento, né? E você falou agora a respeito
que você falou agora a respeito da questão que eu me destaquei como profissional por amor, né? Por amor, por amor. Isso foi mesmo. Uma coisa que eu vou te falar é que na faculdade é obrigatório o estágio no sistema de saúde público. Então, mesmo o filhinho privilegiado, sim, ele teria que passar pelos mesmos estágios, tá? Obrigatórios. Entretanto, ali existia uma imaturidade, muitas vezes, do estudante, do universitário, né, que ele simplesmente cumpria aquilo como um protocolo. Como um protocolo. Outra coisa é você concluir a faculdade e você ter que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que, através do Sistema Único de Saúde, né, ter o meu primeiro trabalho, o meu primeiro sustento ali. Então, aquilo te traz uma moldagem, sim, de caráter, de profissional, que é, assim, muito rico, sabe? Então, aí que eu te digo, nem todos médicos passam por esse número 2 aí de etapa. Eu acho que isso daí é uma prova de fogo. Eu acredito que foi. Eu queria ser médica, né, Fer? A gente já conversou sobre isso. E realmente eu imaginava que atender um outro ser humano ia muito além de ter o cheque no final. Mas com certeza. Né? Eu tinha essa concepção e eu sei que você também tinha essa concepção. E a linha tênue, né? A gente vai entrar um pouquinho num assunto que não é tão bacana, que você lida com a morte, né? Dependendo da especialidade que você atua, você sempre está lidando com a morte de perto. Você teve algumas experiências, teve uma experiência, né? Mas principalmente você trabalhou numa instituição, né? A gente conversou sobre um seriado que eu sou muito fã, que é o Sob Pressão, que é da área médica, um hospital, emergência. Você vivenciou algo parecido no sentido de somos em 4 médicos, tem 40 pacientes e a gente precisa atender. As pessoas estão no limite daquela morbilidade, daquele problema de saúde. Você vivenciou isso? Conta um pouquinho, Fê. Sim. Ali, porque na minha família não tem ninguém médico. Certo. Então, quando eu comecei muito em branco. Eu não tinha nenhum tipo de vivência. Nenhuma experiência. Nada. E eu achava que a medicina ela veio para acolher e curar. E com um requinte, um colo, um acolhimento enorme de humanização. Quando eu caí na realidade, em relação à prática mesmo, essa instituição foi, para mim, assim, aquele dia foi um dia traumático na minha vida profissional. Eu fazia plantão noturno num hospital enorme, bem conceituado, sim, inclusive, e o número de pacientes e de intercorrências que aconteciam na madrugada era enorme, era imenso frente ao número de equipe, tanto de médico quanto de enfermeiro que tinha para atender. Então, algumas coisas aconteciam durante a madrugada que você tinha que escolher, sabe? Quem é que você ia atender prontamente. Então, quando eu concluí aquele plantão... Escolhe pelo painel os níveis de cores, né? Não. Quando você vai numa emergência, tá lá vermelho... Foi traumático. Né? Laranja, amarelo, verde, conforme o teu grau, né? Sim, de priorização. E assim, aquele plantão... E assim, vou te falar, não apenas por uma sobrecarga, né, de realmente não ter uma equipe em número para atender, mas de brigas internas por egos de profissionais que simplesmente não queriam aceitar em determinados setores. Exemplo, tinha um leito na UTI. Tinha um leito na UTI e essa pessoa instabilizava, você estava ali, você precisava que essa pessoa fosse aceita dentro do UTI. O chefe da UTI já tinha aquele leito de UTI, por exemplo, para determinado doente que estava por vir de um pós-operatório, por exemplo. E você não podia utilizar. E, às vezes, até questão de ego mesmo. Às vezes, a pessoa achava que... que ele podia negar. Por ser mais importante, por tempo de caso, por tempo do CRM. E até porque eu era uma recém-formada. Então, muitas vezes, você não tinha mesmo a questão de tempo na casa, de se articular, de relacionamento, para que todo mundo sabe que quando existe algum tipo de relacionamento, as coisas são mais facilitadas, né? Então, assim, o fato de você ser ali
né, crua, não ter relacionamento. Muitas vezes existiam situações caóticas por ego de profissionais. E daí o paciente estava ali pagava muitas vezes com uma instabilidade gravíssima. E no fim desse plantão, eu lembro que eu sentei assim, né, acabou, eu sentei e eu fiquei imóvel, eu não conseguia me mexer. Porque eu falei assim, gente, o que é isso? O que é medicina? Entende? Como que as pessoas podem estar dentro do hospital? Essa pessoa tem um familiar que está ali orando por ela na casa, Sim. que está assistindo ela, que está guardando. Está guardando, e a pessoa não faz ideia do que está acontecendo aqui. Ali foi quando eu tive a primeira quebra do romance com a medicina, sabe? Eu achava que era mais ideal que isso, porque se tratava de vidas. E vidas é muito nobre. Era muito mais do que o juramento que você faz na formatura. Sim. Foi assustador. E daí você teve ali, você ficou 7 anos, de 2013 a 2020, né? Isso. Nesse período, você teve uma virada de chave, sem saber como é que você ia colocar o teu sonho em prática. Isso. O que você, quando você sentou, que você ficou imóvel, né, sem poder sair do lugar, o que você pensou, Fernanda? Eu vou... A primeira coisa que me veio foi o fato de que a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente. Quando você... então, você... Não sou boa o suficiente, eu não posso ter algo. Você tem uma autossabotagem. Isso, é uma questão assim que você pensa, não tenho maturidade, não tenho, enfim, gabarito suficiente para iniciar, empreender um consultório particular. Acho que eu preciso ser melhor para começar. Ali foi uma quebra para mim nesse sentido. Eu ressignifiquei, eu falei, gente, se eu com tanta pouca bagagem, com iniciação, acabei de me formar, eu já consigo dar o meu melhor para o meu paciente, quando eu comparava com outras pessoas que estavam ali com muito mais título, muito mais gabarito, muito mais anos de prática, eu pensava, não, eu tenho bem menos experiência que essa pessoa, mas eu posso fazer muito mais pelo paciente, posso fazer realmente, me importo com esse paciente. Ele não é mais um número para mim, ele é um indivíduo que tem uma vida única que não tem preço. É isso mesmo. Então, assim, ali foi nesse sentido a questão da ressignificação de que eu poderia, sim, mesmo com pouca bagagem, ter algo para chamar de meu. Mudar a sua vida e mudar vidas. Isto, esse é o meu propósito. Tá? Ok. Então, assim, já em relação à estrutura de clínica, ela se deu antes desse marco, desse trauma. Sim. Ela se deu quando eu tive minha filha e eu trabalhava 24 horas do dia, vamos dizer assim, várias vezes emendava plantão, enfim, e passou 1 ano da minha filha, passou 2, passou 3, passou 4, e eu trabalhava o máximo que um ser humano era capaz de trabalhar. E eu não conseguia recurso para conseguir, porque eu pensava assim, olha que curioso, eu pensava assim, caraca, eu já trabalho tanto, eu trabalho o máximo que um ser humano é capaz de trabalhar. E a minha filha, eu pensava assim, não, ano que vem vai ser melhor, eu vou ter condição financeira. Você acreditava? Eu pensava assim, não, ano que vem vai ser melhor. A minha filha, eu vou ter mais tempo com ela, entendeu? Porque eu vou ter mais condições financeiras de me estruturar e dar esse tempo de qualidade para ela. Daí, passava 1 ano, nada mudava. Passava 2, não mudava. Passou 3. Quando minha filha fez 6 anos de idade, Adri, eu cheguei para o meu marido e eu disse, chega. Eu já entendi que mesmo que eu me esforce o máximo que eu posso, eu não vou conseguir um recurso significativo para montar uma estrutura que eu sonho para o meu paciente. E aí foi quando... Você passou toda a tua gravidez nessa loucura? Exato. Os 9 meses? Exato. Eu parei, para te falar, eu parei de trabalhar, eu fui no último dia de trabalho, foi numa sexta-feira. E aí eu fui no meu obstetra nesse dia, no pré-natal. Ele me deu um afastamento, porque eu tinha dor pélvica. Eu fiquei sábado, domingo, fiquei sem trabalhar. Segunda, fiquei sem trabalhar, porque ele me afastou, né? Terça, eu ganhei minha filha. Então, assim, eu fiquei exatamente 3 dias sem trabalhar. No 4º dia, eu ganhei minha filha. E a Sara, com 6 anos, você olhou para ela, olhou para o Alex... Eu preciso mudar. Foi. A minha história e a história das outras pessoas
que estão à minha volta. É porque, na verdade... Sem recurso. Gente, ela vai contar isso. A minha trajetória, ela foi meio tudo junto, tá? A gente está aqui deixando de um jeito um pouquinho mais organizado, mas ela foi meio bagunçada, no sentido de... eu não fiquei esperando, por exemplo, ter determinados insights para já conseguir pensar em ter um consultório. Eu já comecei a trabalhar, eu alugava salas por hora, eu não tinha cliente, eu tinha um cliente por mês, entendeu? Eu comecei assim. Então, foi tudo junto. Quando deu 6 anos da minha filha, eu já tinha uma sala pequenininha, que eu alugava, uma sala bem pequenininha, e era só eu e mais a Ive, né, que está comigo até hoje, e eu, enfim... foi ali que eu falei, chega, eu sozinha não vou conseguir dar para o meu paciente a estrutura e a atenção, né, o afeto. Que eu acho que ele merece ter. Sim. Então, eu já estava atraindo nessa época pacientes muito diferenciados, que vinham de estruturas gigantes comparadas à minha. E eu me sentia, não vou te dizer que constrangida, mas eu pensava, eu posso fazer mais por esse paciente, sabe? Não só a nível realmente de estrutura física, mas também de uma melhor equipe, né? De realmente ampliar, não ser só eu. E daí foi isso aconteceu em 2019. E eu sempre falo, né? Eu sou paciente, eu conheci a Fernanda num voo. Foi. Vi aquela mulher linda, alta. Eu falei assim, gente, eu preciso conhecer essa pessoa, né? E quando eu achava que ela era modelo, manequim, alguma coisa assim. Meu Deus. E daí, quando eu conheci, ela me falou, eu sou médica. A gente foi o voo todo de São Paulo, conversando. Eu já estava vivendo um período muito estressante de vários anos de trabalho, etc. E eu falei para ela, vou na sua clínica. Ela duvidou um pouco. Eu duvidei total. A gente foi num voo 6 horas da manhã juntas. Exatamente. Aquele rosto assim de travesseiro. Eu acordei agora. E ela sempre com esse olhão lindo me olhou assim por cima da máscara. A gente estava usando máscara. E começou a conversar. E aí, por fim, falou que eu falei, vai, duvido. E foi mesmo. E assim... Nasceu uma grande amizade. Eu falo que a clínica é algo não só físico, de transformar o nosso olhar, de acolhimento, mas ele é um lugar transformador de pessoas. Eu falo que eu cheguei lá num momento que eu estava destruída. Né? E daí ela começou a falar umas coisas que eu não estava entendendo muito, né? Ela falou um tal de química aqui, ela falou de um tal de neurotransmissor, ela falou um tal de deficiência de dopamina, mecanismo de recompensa, exercício como remédio. Eu falei assim, gente, eu não vou dar conta de fazer tudo isso que essa mulher quer que eu faça. Foi mesmo. Mas eu sempre falo que desde o momento da chegada, aquele lugar é transformador mesmo, parece o céu. Que bom ouvir isso. Quem não conhece tem que conhecer. E eu imagino, Fernanda, que quando você vê tudo que você construiu e tudo que você passou, os desertos que você passou, você fala assim, poxa, vale a pena. Não porque eu atendo X, Y, Z, né? Mas porque as pessoas chegam querendo fórmulas milagrosas. Com as suas dores, né, Adri? Com as dores, né? Então, quando você falou para mim, Adriana, nós vamos trabalhar num tripé. A hora que eu cheguei com os meus exames, que eu nunca tirei tanto frasco de sangue. Se preparem, gente, porque acho que são uns 37, 38 frascos de sangue, que a gente nem imagina tudo que é exame que existe lá, ali quando você espeta na veia. Então, ela falou de um tripé, né? Ganho de massa muscular. Ela falou da otimização dos nutrientes, redução e controle de inflamação. Gente, eu estava com tudo isso prejudicado. E quando ela colocou meus exames de uma forma assim... Respondendo, né? Não pré-julgando, né? Por que você comeu massa? Porque normalmente quando você procura alguns consultórios, eles vão falar de tudo que você não pode fazer. E normalmente não é isso que você quer. Então, você vai falar um pouquinho da química, você vai falar um pouquinho do tripé. E assim, realmente, gente, eu cheguei lá com níveis, assim, como é que eu posso falar? Né? Com desequilíbrio. E falando assim, será que eu tenho jeito? Porque normalmente você chega lá e você quer a fórmula milagrosa, só que depende muito de você, não só do profissional.
Conta um pouquinho, Fernanda, como é que é, desde a chegada desse paciente, o cafezinho lá da Cris, gostoso, né? o atendimento da Ive, né? Todo aquele aparato, a tecnologia que você tem hoje de ponta lá no consultório. Mas, assim, esse nível, esse tato, que eu falo que é o tato, né? Não é uma hora de consulta. Você esquece quando você vai lá. É que isso é visão, né? Isso é visão e isso é amadurecimento. Então, muitas pessoas, existem muitos locais dos quais você chega, apresenta a sua dor e o seu problema e se resolve o problema. Vai passar um receituário. Entretanto, eu vejo que isso não é suficiente. Os pacientes, eles querem se sentir únicos, eles são de fato únicos, Sim. mas eles querem sentir esse calor humano. Então, muitas vezes, eles vão em outros serviços dos quais se resolve o problema, mas não existe esse calor humano. Então, isso é visão. A gente se preocupa sempre em ser excelente, sempre se desenvolver. Quando a gente nem tinha a casa ainda, e eu só veiculei ao Alex que eu queria uma casa para acolher vocês melhores, eu lembro que o meu desejo, ele era assim, o tempo inteiro, que aquele lugar fosse um lugar que as pessoas se sentissem algo a mais, que as pessoas realmente pudessem sentir o carinho e o quanto elas eram importantes ali dentro, não só pela estrutura de um ambiente agradável, o café é fresco, mas também essa importância. Então, eu acredito que a gente tem este êxito ali, né? Eu escuto isso os feedbacks dos pacientes, eu me alimento dos feedbacks dos pacientes e sempre são feedbacks muito que respondem positivos, exatamente o que eu um dia objetivei. E a questão relacionada que você falou ali da estrutura mesmo, foi meu marido que idealizou tudo aquilo. Eu preciso fazer uma pontinha disso daí. Quando eu cheguei lá, e que parece o céu mesmo, porque é tudo branco, né? É bonito, tudo lindo. Né? Seu pai que achou essa casa maravilhosa ali no Água Verde. Que você falou assim, não, foi o meu esposo que fez tudo isso, aqueles móveis. Então, é todo o mérito dele, porque ele é autodidata, né? Aquelas pessoas que são gênio. Ele é um geninho, eu falo. E aí ele trabalha com você, né? Isso eu acho espetacular. E como é que vocês chegaram assim? Não, chegou na casa e ele falou assim, não, eu vou fazer isso para você. E Na verdade, ele não deixou eu entrar. Ele só falou, a casa é esta, daí me apresentou a casa, enfim, ele falou, vou fazer uma reforma. Mas eu não ia lá ver como é que estava, até porque eu estava lá trabalhando e tudo mais. Você estava lá na clínica, na salinha? Nessa época eu estava na salinha e ainda trabalhava no setor público. Certo. E aí, o dia que eu já era assim, mais de 50% do tempo lá, que a gente já estava tipo meio ano lá na reforma. E eu entrei no espaço e falei, gente, como assim? Ele não fez uma reforminha. Eu achei que ele ia trocar o piso, ia trocar as luminárias. Ele colocou a casa abaixo, bem dizer, entendeu? E ergueu uma estrutura linda que eu nunca imaginei. Eu só sabia agradecer. Sério, eu fiquei mais ou menos, 8 meses, assim, surfando uma onda que eu só sabia acordar e dormir agradecendo, porque eu não tinha ideia que aquilo podia se tornar uma realidade. Em relação à questão química, que eu me apresentei para você... Química, gente, sabia que nós temos química na cabeça? Eu falo que o corpo, ele é um caldeirão químico. Então, eu percebo que os pacientes chegam até mim com uma culpa de não conseguir seguir determinadas disciplinas, não ter consistência. Existe, inclusive, veiculado por vários profissionais da área que passam essa culpa para o paciente. O que existe? Nós somos caldeirões químicos, eu explico isso para o paciente. Então, quando você não tem, por exemplo, deficiência de dopamina, que você deu ali o exemplo. Sim. Quando você não fabrica dopamina suficientemente e você é exposto a um mecanismo de recompensa, seja ele alimentação, jogo, compra, álcool, tabaco, sexo, não interessa qual seja a exposição de recompensa, para aquele organismo que não tem uma produção de dopamina, para ele vem aquilo como uau, é muito prazeroso. E aí esse exemplo, né? Esse exemplo é um exemplo no qual a gente vê que os pacientes têm, então, a partir dessa deficiência de dopamina, eles têm mais tendência a adicções, a vícios. Quando você faz a mesma exposição de recompensa, por exemplo, a um paciente que já produz suficientemente dopamina,
ele não vai ter o mesmo efeito de prazer. Então, esse segundo caso é um paciente que costuma ter uma capacidade de disciplina muito melhor. Então, só aí é um exemplo para mostrar que, ajustando a química do paciente, eu modulo o comportamento dele, ele passa a ser, eu falo entre aspas, milagrosamente, um paciente com disciplina. Entende? Só porque a gente ajustou uma das deficiências Sim. que ele tinha. Então, essa metodologia é uma metodologia pautada em verdade e realmente na personalização de como que o teu corpo funciona. E isso faz com que o paciente desculpabilize o paciente e ele se sinta acolhido, porque ele fala, caramba, eu achava que eu que não era Disciplinado. Exato. Não tinha força de vontade, né? Exato. Porque é isso que a gente imagina. É. E, Fernanda, como é que surgiu São Paulo? Porque você atende lá. Atendo. São Paulo, na verdade, eu atendi nessa minha primeira trajetória que eu contei, eu trabalhei em muitas cidades, em cidades grandes, cidades menores. E São Paulo eu trabalhei uma época, em 2016, porque a minha tia, a minha madrinha, que é a Luciana, eu falo que ela é minha fada madrinha. Ela é dentista lá, Invisalign Doctor, e ela me abriu, ela falou, não, você pode, eu tenho uns pacientes meus aqui, que eu acredito que você ia cuidar como ninguém, você não pode começar a atender aqui? E eu comecei a atender lá. E foi muito bacana, eu fiz vínculo com essas pessoas. Legal. E foi só o ano de 2016 isso. E depois a gente parou de atender e por insistência desses pacientes que não se adaptaram a outros profissionais. E, doutora, volte aqui atender. Eu falei, mas gente, mais fácil vocês pegarem um avião, vir aqui em Curitiba, a gente depois faz um acompanhamento online. Pois, pela insistência desses pacientes, eu voltei e eu atendo lá, então, desde 2020. Daí você vai para lá. Vou para lá. Que bacana, que bacana. E assim, um indica o outro, né? Sim, sim. Porque vai tendo as mudanças, E eu vou te fazer uma pergunta. Você vai me responder o que você acha dessa pergunta, tá? No Brasil, hoje, ele é o segundo maior produtor de alimentos geneticamente modificados. O que você tem a falar a respeito disso? Transgênicos. Os transgênicos, os meus pacientes sabem dessa informação. O transgênico, ele é a base, ele está na base hoje da alimentação brasileira e mundial, eu diria. E eles nasceram nos anos 86, a primeira modificação da estrutura de RNA dos cereais, né? E as pessoas não fazem ideia do impacto disso na saúde. Não existe nada assim que eu já tenha lido até hoje, mas eu tenho algumas impressões diagnósticas, impressões clínicas, assim, na prática mesmo, né? Que os transgênicos, para mim, ao meu ver, eles foram um grande divisor de águas nessa desestruturação de saúde que as pessoas estão cada vez mais doentes. Basta dizer que doenças autoimunes, elas estão exponencialmente em crescente no mundo. Isso não existia antes dos transgênicos. Doenças que não eram catalogadas antes dos anos 96 surgiram. Então, assim, eu nunca li nada a respeito dessa informação genérica. É evidente que a gente sabe da relação dos transgênicos com as doenças autoimunes, mas se eu fosse hoje falar assim de um culpado, eu colocaria os transgênicos como realmente o aumento de doenças das pessoas. E também os hormônios, né? Daí a gente vai... Os hormônios na carne, etc. Então a gente vai entrar num outro assunto que eu sei que é mais complexo. E assim, Fernanda, longe da classificação de IMC, né? Longe disso, quando o paciente está satisfeito, ele está fazendo tratamento com você, você hoje tem todo um aparato, um arsenal de equipamentos de ponta, falando em estética. E a gente vai entrar num assunto que é harmonização ou desarmonização facial. Você deve receber alguns pacientes lá que falam assim, eu quero 5 ml aqui na minha... Como é que você faz para atender essas pessoas que querem melhorar, né? Eu quero melhorar o tônus da minha pele na mão, no pescoço, mas eu também, né, gostaria de mudar aqui, mudar ali. Como é que você enxerga isso? Porque eu acho que nunca foi feito tanta
cirurgia plástica, tanto harmonização. Eu acho que as pessoas ficam até desfiguradas. A primeira coisa, Adri, que eu vejo é uma ignorância, e não é de uma forma pejorativa que eu falo. As pessoas, os leigos, eles não têm, assim, eu vejo que eles não têm ideia de que estética é saúde. Então, assim, as pessoas banalizam a estética e entram dentro dessas modas que a gente vê. Quando a gente aplica qualquer produto na pele do paciente, eu estou mexendo diretamente com o sistema imunológico desse paciente. As pessoas não sabem disso. Então, assim, sobre a onda da harmonização facial, o número de seringas que foi injetado em uma única vez no rosto do paciente e que recorrentemente durante anos foi injetado, números absurdos, 10, 15, 20, 30, 40 ml no rosto de um paciente. Nem eu sei te dar essa resposta, nem profissional nenhum da área médica sabe te dar essa resposta, porque a gente vai ver as consequências disso daqui uns 20, 30 anos. A gente não sabe o que isso vai acontecer. Química, de novo, envolve aqui. Química, de novo, as pessoas não têm ideia. E, no entanto, que agora nós estamos eles estão pregando o que eles chamam de quiet luxury, porque o que acontece? O mundo fashion, eu não sabia disso também, o mundo fashion, ele dita algumas tendências no mundo estético. Então, agora a moda é o quiet luxury, que é o luxo discreto, silencioso, entende? Então, o que a gente vai ver no mundo fashion? Eu só sei disso por causa do que isso foi veiculado dentro de um congresso de estética. Menos logomarca aparente, mais monocromático, mais naturalidade, mais elegância. Dentro do luxo e dentro do fashion. Estão resgatando a Chanel lá de trás. Exato. E aí, o que isso impacta na estética? Mesma coisa. Mais elegância, mais naturalidade. Menos é mais. Menos é mais. E o que a gente tem visto agora? Esvaziamentos, empties, que eles chamam. Então, remoção de boca, retirada de silicone, remoção de bochecha, remoção de ângulo mandibular. E eu até brinquei, né? Isso foi recente, essa informação num congresso que eu estive. E até eu brinquei, eu falei, caramba, eu sempre tive na moda e não sabia, porque eu não tive que passar por esse tipo de situação. E quem tirou aquela como é que é, bichectomia? Aí é pior ainda, porque é uma questão cirúrgica que aí você vai ter uma consequência de uma ausência de um não vai cair aqui, tecido. Daí você não vai ter que fazer outro negócio para repuxar. A bichectomia, ela tem sua indicação, mas como tudo, surfa uma onda de tendência onde as pessoas pensam no dinheiro, os profissionais fazem sem ao menos ter um mínimo de indicação, assim, de respeito às indicações. Ela tem a sua indicação. Então, assim, infelizmente, muitos profissionais não respeitaram essa indicação. Mas, voltando na harmonização, então, é isso. Eu acho um caos, porque a gente vê pessoas... Teve uma vez que eu sentei para jantar num restaurante e de repente eu olhei assim, as mulheres, elas estavam todas com as mesmas características, todas sabe? iguais. Todas iguais. Então, assim, tu sabes que o nosso cérebro, ele capta e ele entende o belo como algo misterioso. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando os teus olhos enxergam algo e você fala, uau, isso é belo. Para o nosso cérebro é como se ele não conseguisse desvendar o certo porque não é tão óbvio o porquê que é belo, mas você encara como belo. Quando você vê pessoas harmonizadas e você olha aquele lábio excessivamente preenchido, enfim, você olha os contornos, você fala, nossa, muito contorno, muito preenchedor, muito volume. Isso é óbvio para o cérebro. Você mesmo não sendo da área médica, você olha e fala, muito preenchedor. Né? Então, aquilo torna-se menos belo ou torna-se bizarro, né? Num outro extremo. Então, eu percebo que a saúde, ela anda em paralelo com a estética e as pessoas eu vejo que os leigos e as pessoas não têm essa percepção. E como é que você trata, assim, Fê, se uma pessoa chega lá no teu consultório, porque ela já vai com aquele estigma, né? Não, eu quero colocar bocão. Gente, não coloquei nada ainda. A única coisa que eu não fiz ainda com a Fernanda. Porque eu tenho, assim, um certo receio, assim, gente, vou colocar muita coisa, será que não vai transformar o rosto? Enfim, apesar da doutora ser super cuidadosa. Mas como é que é o tato de você falar para aquela paciente, querida,
hello, não vai ficar bom. Na verdade, graças a Deus, eu atraio menos pessoas com esse perfil, assim, porque, em via de regra, os pacientes, eles vêm já se conectando com você, com a profissional que você é. E eu pelo menos acredito que eu não tenho nenhum aspecto de excesso no meu rosto. Então, via de regra, os pacientes já se conectam comigo por uma naturalidade de resultado. Então, assim, se eu tiver um paciente que você fez agora uma colocação, eu lembrei de um homem lá atrás, que ele tinha essa necessidade de vir ao consultório com muita frequência e sempre querer mais. E eu falei assim, aí ele vinha, né, muito querido, enfim, ele era uma pessoa muito querida, meu paciente até hoje. E eu falava assim, hoje nós vamos somente tomar um café. Hoje nós vamos conversar e tomar café, você não vai fazer nada. E eu ia levando, assim, com maestria ali para não... ia levando. E eu dizia, muitas vezes, eu digo mesmo, menos é mais, deixa que do teu rosto eu cuido. Eu falava, sabe? Então, é isso. E, Fernanda, algumas perguntas que eu quero te fazer sobre a vida, né? Sobre seus sonhos. Qual que é a sua definição de felicidade? Eu acho que a minha definição de felicidade é você poder viver e ter, assim, saúde para viver. Então, isso, com certeza, para mim, é o que é a felicidade, é isso. O privilégio de viver. Todos os dias é um privilégio você estar viva. Porque o maior privilégio que nós temos, qual que é? Poder estar vivo. Se você não estiver vivo, com saúde, você não vai poder fazer outras coisas, né? E qual foi o seu maior sonho? Na verdade, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, eu acredito que é chegar num nível de estrutura financeira e de equipe para que um dia eu possa dar condição para pacientes que estão vivendo mal de poder ser tratados, sabe? Porque essa metodologia da medicina integrativa, felizmente ou infelizmente, ela tem um custo agregado que é alto, sabe? Sim. Comer bem custa, a suplementação custa. Então, eu acho que tantos pacientes que vivem sem perspectiva de melhora com doenças, eu acho que o meu objetivo é um dia poder tratá-las, custear isso, né? E eu imagino, assim, a gente tem várias causas psicossomáticas, que muitas vezes as pessoas chegam com depressão, no teu consultório, com crises de ansiedade, que foi meu caso, eu tinha crises. As meninas deviam falar para você, né? Sim. Eu sou testemunha, porque eu fazia soro e eu sempre estava fazendo o soro com o computador no colo. Sim. Né? Então, muitas vezes você chega com uma carga muito grande, mas você quer melhorar. Eu imagino que uma das palavras que a gente está falando aqui é assim, vai se tratar, vai procurar o teu bem-estar, o teu equilíbrio. Isso, porque essa realidade tua é a realidade de muitas pessoas, talvez da maioria das pessoas. Sim. Que a qualidade baixa de tempo, né? Muito trabalho, muita preocupação, muito estresse, né? Então, eu acho que é isso, não se contenta em viver mais ou menos, sabe? Existe como você conseguir aprender realmente e se reprogramar para que você viva melhor, mesmo que você não tenha que remodelar trabalho, família, ciclo de social, enfim. Você vai continuar em tudo que você tem de estrutura, mas você vive mais leve no meio desse cenário. Fê, eu sei que você tem alguns rituais. Gente, a mulher que acorda às 5 horas da manhã, né? Você tem alguns rituais matinais. Como é que você sabe disso? Eu sei tudo isso. Eu sou sua amiga, sua paciente, seguidora. Não te contar. Fala um pouquinho como é que você é o teu... Eu sei que você dorme cedo, porque senão você não acordaria às 5 horas da manhã, dias, né? Nem sempre é possível. Fala um pouquinho dos teus rituais matinais. Eu faço isso. Na verdade, eu tenho um dos pilares do meu consultório, e os meus pacientes sabem disso, é gerenciamento do estresse. Então, todos nós deveríamos ter determinados rituais mesmo, que, no meu ponto de vista, quando acordar e você conseguir inserir um ritual como este, já faz com que o dia comece mais leve. Eu gosto muito, eu acordo, como você falou, bem cedo, e aí tem muito pássaro no meu bairro. E eu tenho alguma questão com canto de pássaros e memória afetiva. Quando eu ficava na minha avó,
enfim, férias, enfim, eu era acordada lá com um pássaro. Então, assim, de manhã eu acordo e eu fico sempre, em 5, 6 minutos, assim, escutando os pássaros. E eu também tenho a mesma coisa com o café. O café me traz... Eu assim, vejo. Então, de manhã, eu acordar, escutar aqueles pássaros e passar o meu café fresco, muitas vezes até escutando uma musiquinha ou sentindo, né, desfrutando daquele aroma, daquele sabor do café, para mim já é assim, já começo com o tanque cheio, sabe? Você vai se conectando. Isto, né? Isto. E é certo falar poucos e bons amigos? Eu prefiro assim. Poucos e bons amigos. É. Tá. E se você pudesse apagar alguma coisa da memória? Tem alguma coisa que você gostaria de deletar? Absolutamente nada, porque eu acho que mesmo que o cenário seja o pior que existe, sabe, a pior fase da vida, Sim. a pior trauma que você teve, aquilo sempre vai te ensinar a se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Então, nada. O que eu talvez fizesse, eu acho que como eu tive uma ruptura do mundo colorido de Alice para o mundo selvagem como ele é, Sim. eu fiquei um período da minha vida, não vou te dizer que amarga, mas eu acho que eu não praticava a gratidão como eu pratico hoje. Sim. Então, eu acho que eu resgataria mais cedo A prática. a prática da gratidão. Isso. Porque nós temos que ser gratos por tudo, Isso por esse muda. momento, por estarmos aqui vivos, né? Passamos uma pandemia, algo terrível, imagina a área médica, né? Isso daí é um capítulo para um outro podcast. Para mim, a gratidão, ela endireita os caminhos e ela muda as circunstâncias. Então, quando você é grato, você não tem a noção de quão poderosa a gratidão é, entendeu? E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesmo, que conselho você daria? Ou alguém te deu um conselho há uns anos atrás, 20, 30, não sei, né? Que você... Não, eu peguei isso daqui para mim, eu estou seguindo isso como uma filosofia de vida. Eu tenho 2. Então, uma foi minha avó que me deu, que ela falou... Essa frase é batida, mas ela falou assim, minha filha, a vida é feita de fases. E se você puder, em determinadas fases, fazer algo que não, obviamente, não infringe as regras, né, de ética, de transparência, Sim. de moral, faça, porque isso depois passa e não tem o mesmo sabor de desfrutar. Isto é uma coisa. E a outra foi meu pai, porque nós mulheres, a gente tem tendência de situações difíceis, de crises. Entrar em pânico. A gente entra em pânico, a gente faz com que a nossa mente fique obsessiva pensando em coisas ruins e tentando achar as respostas. Isso gera uma ansiedade gigante. E meu pai falou uma coisa simples, mas que em momentos de crises eu resgato essa frase que é: minha filha, a vida não foi feita para ser compreendida, ela foi feita para ser vivida. Eu falei para ti, né? Então, o que acontece? Quando eu estou, às vezes, muito em situações difíceis, assim, que eu fico fritando a cabeça, às vezes, para achar, compreender as respostas e compreender, eu penso, vou me acalmar, porque a vida não vai mudar, entendeu? Não adianta ficar gerando isso dentro de mim. Então, vou viver. É isso. E você tem uma saudade, se você falasse, se eu pudesse viver 5 minutos ali no passado, eu gostaria de voltar. É a minha infância. A minha infância foi linda. A minha infância foi linda. Que delícia. Muito amor, muita cor, sabe? Muita... cachorrinho na bicicleta. Muito animalzinho, sabe? Muita liberdade, né? Muitos sonhos, minha infância. Fernanda, eu vou encerrar o nosso podcast, mas antes eu quero falar, né, para quem está nos assistindo, nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que pode ser um pouco clichê essa frase, mas eu tenho recebido pessoas aqui que elas não desistiram dos sonhos, elas não desistiram de lutar por o ideal e elas não desistiram de enfrentar a realidade. Então, é essa lição que eu tiro, né, desse nosso bate-papo. Super te agradeço. Muito obrigada por você ter vindo, né? Meu pezinho de coelho. Fernanda Barros, maravilhosa. Nós estamos encerrando por aqui nosso canal de podcast Glowway.